Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, sou supervisora da Dexium, e hoje a gente está iniciando o nosso 24º plantão de dúvidas já, né? E a gente resolveu trazer um tema que já vinha há um tempo, né? Que a gente estava ouvindo falar, mas até então nada de começar, até que saiu a portaria agora no final de março com as informações referentes ao empréstimo consignado, que é conhecido agora como crédito ao trabalhador. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco de como é essa mudança, né? Como que ela vai impactar principalmente os empregadores e o departamento pessoal, né? Que é, no caso, são os mais interessados nesse primeiro momento. Eu não vou abordar muito como que o funcionário vai fazer para ter, porque eu acredito que o foco aqui é como vai impactar isso no dia a dia de vocês, né? Trazer para dentro do sistema como é que vão ser lidas as informações, como que a gente vai lançar isso no sistema, como que vai ser recolhido esse valor, o que que vocês vão precisar ficar atentos, né? Porque vão ter aí algumas rotinas que vai ter uma mudança, vamos dizer assim, um pouquinho na rotina, vai ter um acesso que vocês talvez não estejam tão acostumados a fazer, né? Então, a gente vai bater esse papo aqui para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. O... Se vocês quiserem enviar perguntas no chat, né? Fiquem à vontade. Caso no final também eu vou abrir um espaço para dúvida, quem sentir a vontade de abrir a câmera, o microfone, né? Enquanto eu estiver falando, eu peço só para todo mundo deixar o microfone mutado e caso queira, pode sinalizar para a gente poder dar espaço para que você tire a sua dúvida, tá? Deixa eu começar aqui compartilhando a tela de um material que eu fiz para gente. Deixa eu abrir. Bom, como o tema do nosso plantão, né, eu trouxe como é consignado, folha de pagamento e é social. O que que você de fato precisa saber para conseguir trabalhar, né, com essa nova modalidade de empréstimos? Então, primeira coisa, acho que a primeira dúvida, talvez maior de todo mundo, é qual é a diferença do e-consignado, do empréstimo e-consignado, com o atual empréstimo, né? Do empréstimo consignado com esse atual que lançou agora. O empréstimo consignado, que talvez vocês já tenham até funcionários que tenham desconto na folha de pagamento, ele obrigatoriamente exige que a empresa tenha um convênio, né, com um banco específico. É, o funcionário só consegue fazer se de fato a empresa autorizar. Existem algumas regras, né, que em caso de rescisão, a empresa tem que fazer o desconto, enfim. Esse consignado atual não tem relação até então com o e-consignado. Tem muitas dúvidas que já surgiram para a gente de clientes querendo lançar
o empréstimo que o funcionário já tem como e-consignado, e não é o caso, tá? O e-consignado, ele vai ser, esse crédito ao trabalhador, né? Ele é uma nova modalidade de empréstimo. Então, é um empréstimo onde o funcionário vai solicitar lá pela CTPS digital dele, né? E aí sim vai haver esse novo empréstimo. Qual que é a diferença principal em relação a esses dois? Nesse caso aqui, a empresa, né, o empregador, ele não vai assumir responsabilidade em relação, por exemplo, de caso o funcionário seja desligado, né? Ela não vai ter que assumir nenhum tipo de encargo. Aqui eu vou citar algumas obrigações do empregador, né, ou responsabilidades do empregador, mas a principal nesse ponto é que a empresa ela não vai assumir caso o funcionário seja desligado e ainda não tenha quitado esse empréstimo. Então, assim, não vai ter mais tanta interferência, vamos dizer assim, do empregador no caso da adesão a esse crédito por parte do funcionário, tá? Então, aqui, gente, eu trouxe também como que ficaram esses prazos, porque tem muita gente preocupada, quando é que vai começar? Como é que vai fazer? Já vou ter parcela para descontar agora nesse mês de abril? Não. Por quê? Foi estipulado alguns prazos, onde todo dia 20 vai ter esse fechamento. Então, por exemplo, começou lá no dia 21/3 a liberação na função dessa função do empréstimo na carteira de trabalho do funcionário. Então, quem já conseguiu, já, sei lá, fez simulação, já conseguiu, já teve o contrato fechado, até o dia 20 vai ser fechado todos aqueles contratos que foram, né, todos os empréstimos que foram fechados até aquela data. Dia 21 de abril, as empresas começam a receber notificação entre os dias 21 e 25, né, do mês seguinte. Eu estou colocando abril porque é o primeiro mês, mas isso vai acontecer todos os meses, tá? Então, dia 20 fechou. Quem conseguiu empréstimo até o dia 20, a empresa já vai ser comunicada através do DET para alertar que aquele funcionário, né, tenha um empréstimo. E aí, depois, lá no portal do Emprega Brasil, vai ser liberado um arquivo para que a empresa baixe e verifique todos os funcionários que tiveram empréstimos contratados dentro do mês de abril. Para quê? Para que na folha de maio vocês consigam fazer o primeiro desconto, tá? Então, aí entra a primeira coisa que eu citei de mudança na rotina, que essa avaliação, essa verificação lá no Emprega Brasil, ela vai ter que ser mensal. Por quê? Porque primeiro mês agora em abril, dois funcionários lá do seu cliente fizeram um empréstimo. Aí você já tem lá a informação de abril para descontar na folha de maio dessas duas pessoas. Mas aí lá em maio outra pessoa fez. Então, quando você for baixar o arquivo de maio, já vai ter outros funcionários. E outra coisa, como o empréstimo ele pode ser renegociado, revisado, pode ser que as parcelas não fiquem valores fixos. Então, por isso é necessário que essa verificação seja feita mensal, tá? E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho. Então, vai ser sempre assim: todo dia 20 vai ser fechado, do dia 21 ao dia 25, as empresas vão receber a comunicação e depois a empresa vai conseguir acessar o site do Emprega Brasil e baixar já os valores que vão ser descontados na folha do mês seguinte. Então, referente a abril, até o dia 20, as pessoas ainda podem fazer a solicitação, a contratação. Depois do dia 21, o que acontecer depois do dia 21 só vai cair lá para o arquivo que você vai baixar em maio para ser descontado em junho, tá? Então, assim, ficou até um tempo bacana, né, para que vocês consigam se organizar em relação a baixar o arquivo, a ver o valor das parcelas e tudo mais. Então, pelo menos isso no papel está bem organizadinho, né? A gente vai ver a hora que realmente for liberada a função, mas funcionando dessa forma que eu acredito que não vai dificultar tanto no dia a dia de vocês.
E aqui eu trouxe 10 pontos que constam na portaria, né? Que a portaria que saiu foi a MTE 435 do dia 20, se não me engano, foi 20 de março de 2025. O que eu trouxe aqui, praticamente? É a informação do que o empregador ou departamento pessoal vai precisar fazer. Aqui está: prestar ao trabalhador e à instituição financeira, mediante solicitação formal do trabalhador, as informações necessárias para a contratação da operação de crédito. Não é sempre que isso vai acontecer. Caso, porque assim, quando o funcionário for fazer a solicitação na CTPS, dificilmente ele vai precisar de alguma documentação a mais, de alguma informação a mais. Por quê? Praticamente todas as informações enviadas para o e-social desse trabalhador já vão ser suficientes para que ele consiga contratar esse empréstimo. Então, não necessariamente ele vai precisar para de alguma coisa que a empresa tenha que fornecer. Mas caso necessite, o empregador ele tem que apresentar essa documentação. Por quê? Aí a gente vem para segundo ponto que consta na portaria. Não coibir ou impor qualquer condição ao trabalhador ou à instituição financeira para a efetivação do contrato e a implementação dos descontos autorizados. Ou seja, a empresa ela não pode se negar, não pode falar para o funcionário assim, ah, não, você só pode fazer no banco X porque o meu convênio é com o banco X. Não, a empresa ela não pode mais interferir nesse sentido, né? Então, assim, se o funcionário fizer, ele pode fazer a escolha de acordo, né, com as opções que aparecerem lá dentro do aplicativo para a contratação, mas a empresa, nesse sentido, ela não pode mais interferir em absolutamente nada. Até porque ela não vai se responsabilizar por isso. Eu falo assim, não é que ela não vai se responsabilizar. O desconto, né, é uma responsabilidade da empresa e tudo mais. O repasse vai ser uma responsabilidade da empresa. Mas a partir do momento que aquele funcionário não faz parte mais daquela empresa dele, ele não tem mais que prestar essa informação, sabe? Então, um pouquinho mais para frente, talvez, se não ficou claro agora, um pouquinho mais para frente eu vou tentar explicar melhor e vai ficar mais claro em relação a isso. Então, assim, a empresa ela não pode tentar, de alguma forma, interferir na contratação desse empréstimo por conta do funcionário. A terceira informação é constar as informações sobre a existência de crédito consignado para os seus empregados e o valor da parcela a ser descontada no portal Emprega Brasil. Por quê? Mensalmente, a empresa vai precisar acessar lá, que aí eu vou trazer mais na frente uns prints da tela de como você vai verificar essa informação lá dentro, que se tiver essa informação lá no Emprega Brasil, ele vai baixar um arquivo, né? Se não me engano, são 3 tipos de layout que existem. Ele vai baixar um arquivo que futuramente esse arquivo a gente vai conseguir importar ele dentro do sistema, tá? Então, nesse primeiro momento eu não vou nem conseguir mostrar para vocês porque a gente ainda não tem nada nesse sentido, mas quando tiver a liberação de baixar o arquivo, a gente vai sim conseguir importar esses dados para dentro do sistema para que vocês consigam ver, né, qual funcionário que teve, vai gerar uma espécie de espelho, vamos dizer assim, que você vai conseguir depois conferir com o desconto que vai ocorrer em folha de pagamento. Então, essas informações, a consulta, ela precisa ser feita, e aí, quando você conseguir baixar o arquivo, a gente vai ter, né, dentro do sistema, a opção de importar esse arquivo para trazer esses dados. Efetuar os descontos autorizados pelo empregado na folha de pagamento, inclusive sobre as verbas rescisórias, no limite de 35% da remuneração disponível. E aqui a gente precisa ter um ponto de atenção. Lá, esse percentual de 35%, ele está previsto na portaria. Só que o que é considerado remuneração disponível? Não é necessariamente o salário líquido do funcionário, né?
Lá, inclusive, ela é bem detalhada no que é considerado a remuneração disponível. Então, lá está assim: considera-se remuneração disponível o somatório das rubricas de vencimento com incidência no INSS. Então, por exemplo, se o funcionário tiver qualquer provento que não incida no INSS, ele não é considerado como remuneração disponível. Então, por exemplo, vou pegar todos os meus proventos que incidem no INSS, todos os meus descontos que incidem no INSS, por exemplo, o funcionário teve falta da SR. Normalmente essas rubricas incidem no INSS. Então, vão ser todas as rubricas de provento com incidência, menos as rubricas de desconto, ou seja, basicamente é a base do INSS, menos o valor do desconto do INSS do mês, menos imposto de renda, caso ele tenha, e outras rubricas de desconto compulsório, por exemplo, pensão alimentícia. Então, o que que eu vou fazer? Sei lá, o funcionário teve salário, teve desconto do INSS, imposto de renda e pensão. Então, eu vou pegar o salário, menos INSS, menos imposto de renda, menos pensão. Desse valor, eu posso descontar até 35%, né, em relação à parcela desse meu empréstimo. Então, a gente tem que ter esse ponto de atenção, porque vamos colocar lá que o funcionário teve. Eu acho que eu coloquei um exemplo aqui mais para frente, deixa eu ver. Mais para frente, quando eu tenho um exemplo aqui, aí a gente volta nesse ponto. Mas aí a gente precisa ter atenção nisso, né? De que o desconto ele tem que ocorrer até 35%. Se por um acaso esse valor for maior do que 35% da remuneração, a empresa ela vai descontar apenas o valor parcial, ou seja, tem que se atentar ao que é esse valor de 35% da remuneração disponível do trabalhador, tá? O quinto ponto é informar no demonstrativo de rendimentos do empregado, de forma discriminada, o valor do desconto mensal decorrente de cada operação de crédito. Nada mais é do que está lá no contra-cheque dele a rubrica de forma clara, né? A rubrica com a descrição e o valor do desconto da parcela daquele período, tá? A sexta recomendação é prestar as informações relativas ao desconto da parcela dos créditos nos eventos de remuneração do E-Social, ou seja, no S1200, quando ocorrer folha de pagamento, e em caso de rescisão, no S2299. Então, assim, o que mudou para o DP? Nesse ponto aqui, nada. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença da rubrica de um empréstimo normal para esse do e-consignado, né? E também em relação ao pagamento, porque esse e-consignado ele vai ser recolhido junto da guia do FGTS, né? Ou não necessariamente junto, ele consegue emitir uma guia só com os valores dos empréstimos, por exemplo, e uma guia com o valor do FGTS do mês, mas vai ser por meio da, é, da guia do FGTS, tá? Então, nesse caso aqui também é tranquilo, porque tendo a rubrica lá na sua folha de pagamento ou na rescisão, quando você enviar os eventos referentes a isso para o E-Social, ele vai levar essa informação sem problema nenhum, né? Aí aqui, como é a configuração da rubrica? Eu vou falar aqui, mas depois, quando eu for mostrar no sistema, eu mostro para vocês novamente como que vai ficar. Obrigatoriamente, ela precisa ter a natureza 9253, né? Que é uma natureza que o E-Social criou justamente para diferenciar do empréstimo consignado normal que acontece hoje, né? Não vai ter incidência de INSS, né? A do FGTS foi criada uma específica para essa rubrica, que é a 31. Incidência no imposto de renda é 0,9, que também não incide, e também não vai incidir no PIS sobre folha, tá? Outra obrigação, né? Outra responsabilidade da empresa nesse sentido, efetuar o recolhimento dos valores devidos por meio do FGTS social, do FGTS digital ou é social simplificado,
no caso, né, de doméstico, MEI, enfim. Então, nesse caso aqui, quando vocês enviarem o 1200 daquele funcionário que tem a rubrica do empréstimo na folha com aquelas configurações que eu mostrei agora, ele automaticamente vai levar essa informação lá para o FGTS Digital. E dentro do FGTS Digital vai ter a opção onde você consegue ver, né, lá, tanto na guia parametrizada quanto na guia normal, vocês vão conseguir identificar quais são os valores de empréstimo, né, dentro daquela competência que você fez o envio. Aí aqui é o site do MTE, né, lá do o Emprega Brasil. Quando você fizer o login, se não me engano, esse portal, ele ainda não dá a opção de você acessar por procuração, né? Então, precisa ser com o certificado da própria empresa. Então, quando você logar lá, vai ter a opção do crédito do trabalhador, né? Quando você clica nessa opção, ele vai abrir essa outra página onde você vai clicar em arquivos de empréstimo. E quando você clicar em arquivos de empréstimo, ele vai trazer, caso tenha, né? Você vai colocar o período, vai mandar consultar, e aqui embaixo ele vai trazer todos os funcionários, né, que tiverem contratos fechados já, a instituição financeira, o contrato e o valor da parcela. Então, gente, só reforçando, isso aqui é mensal, tá? Então, todo mês. Ah, mas o meu funcionário não me avisou. O funcionário, ele dificilmente vai avisar para a empresa. Então, por isso a empresa vai ser comunicada através do DET, né? Vai chegar um e-mail para o empregador, e também a empresa vai ter essa responsabilidade de acessar o portal Emprega Brasil para poder baixar essa informação. E aí, com as informações disponíveis, vai ter essa opção aqui do layout do arquivo. A gente vai fazer a leitura, né, desse arquivo. Então, quando já tiver tudo disponível, o sistema estiver pronto para receber essa informação, a gente vai soltar atualização, vai soltar vídeo explicando como que vai funcionar dentro do sistema bonitinho, mas de antemão já posso falar que a gente vai sim importar esse arquivo para que facilite, né, também, você não precise ficar digitando, às vezes são muitos funcionários de muitas empresas, né, que vão fazer essa solicitação. Então, vai facilitar um pouco nesse sentido. E aí, de acordo com essa informação do arquivo, o sistema vai configurar aquela rubrica para o valor da parcela que tiver dentro do documento. Ah, Rafaela, mas e se essa parcela ultrapassar os 35% do desconto? O sistema vai conseguir fazer esse cálculo? Gente, eu até tentei verificar isso, mas como é uma opção que a gente ainda não consegue testar, a gente não tem como garantir isso. Mas, depois que tiver tudo liberado, que a gente tiver condição de testar, né, de ver como vai funcionar de fato essa questão do desconto, a gente vai verificar a possibilidade do sistema fazer esse desconto parcial ou não, quando for a situação. E isso também a gente vai conseguir avisar vocês por meio de vídeos, né, pela nossa lista de transmissão no WhatsApp. Então, assim, também ainda é tudo muito novidade por aqui, né? Mas a gente conseguiu pegar, assim, a essência do que é essa nova modalidade para trazer para vocês o que que vocês vão fazer num primeiro momento. Ou seja, o que que vocês têm como responsabilidade a partir do momento que um funcionário de um cliente seu faz a adesão a essa nova modalidade de empréstimo, tá? Outro ponto, quando da realização do desconto mensal da consignação, em não havendo recursos suficientes para o recolhimento do valor total da parcela, deverá ser realizado o desconto parcial. Aí é aquilo que eu citei, né? Se, depois de você pegar os proventos do funcionário, pegar os descontos dele que incidem no INSS, diminuir o valor do INSS e imposto de renda, caso a pessoa tenha, não deu o valor total da parcela, a empresa vai ter que descontar apenas o parcial.
tá? E aí é essa função que eu acabei de citar, que a gente ainda vai verificar se existe a possibilidade do sistema fazer esse desconto, né, de forma automática. Aí aqui vem um exemplo, né? A remuneração disponível do funcionário é 5.250. Isso aqui, o disponível, gente, já é o provento menos os descontos, tá? 35% dessa remuneração dá 1.837,50. Então, esse é o valor máximo que você pode descontar da remuneração. Porém, você foi lá no portal do Emprega Brasil, baixou o arquivo desse funcionário e veio lá o valor da parcela de 2.250. A empresa vai descontar os 1.837,50, tá? Por quê? Você não pode descontar mais, né? Está definido na portaria que é 35%, então é responsabilidade da empresa seguir esse desconto de 35%. Ai, como é que vai fazer então para o funcionário pagar essa diferença? Aí, gente, é responsabilidade do funcionário, tá? Então, assim, a responsabilidade da empresa é seguir a portaria. Na portaria está lá, 35% da remuneração disponível, até 35%, né? Ultrapassou disso, qual é a obrigação da empresa? Deixa eu ver se está no próximo. Informar ao empregado que não houve o desconto total da, daquela parcela. E aí, o que vai acontecer? É o funcionário que vai ter que verificar, junto à instituição financeira, né, como que ele pode fazer esse recolhimento dessa diferença, né? Então, assim, já sai da responsabilidade do DP, já sai da responsabilidade do empregador, tá? Então, nesse caso aqui, se a empresa cumprir o que está na portaria, que é vou descontar X, vou fazer o pagamento de X, mas aí a empresa tem que deixar claro para o funcionário, ó, o valor da sua parcela desse mês era X, mas como 35% da sua remuneração deu tanto, o desconto foi de tanto. Logo, você tem que arcar com a diferença que ficou faltando, porque isso já não é uma responsabilidade da empresa. Assim como, funcionário foi desligado. Esse limite de 35% também vale para a questão da rescisão. Então, você não pode descontar, você não tem que preocupar em quitar esse empréstimo para o funcionário. Qual é a responsabilidade da empresa, gente? Deixando bem claro, descontar a parcela mensal do trabalhador, até o limite máximo de 35% da remuneração dele. Se o funcionário for desligado da empresa e ele não quitou esse empréstimo, o que vai acontecer? Ele vai ter que entrar em contato com a instituição financeira, vai fazer uma negociação, aí é com o funcionário. Mas se logo em seguida ele arrumar um outro emprego, ele já pode comunicar para essa empresa o empréstimo e essa nova empresa vai continuar fazendo desconto. Ou seja, a responsabilidade para o empregador nesse sentido, ela caiu em muita responsabilidade, né? Vamos dizer assim, financeiramente falando, porque ele não vai mais assumir nenhum tipo de encargo relacionado a esses empréstimos. Você fala que a empresa não vai assumir a responsabilidade. A responsabilidade da empresa é de efetuar o desconto que já acontecia no empréstimo consignado, né? Então, assim, quando ela descontar do funcionário, ela não tirou o recurso dela para pagar, né? O que ela vai fazer? Ela vai descontar do funcionário e repassar à instituição pela guia do FGTS. Tá? Então, nesse sentido, acabou da empresa ter que quitar, a empresa assumir alguma coisa quando o funcionário é desligado. Então, o funcionário ele pode, sei lá, passar por 10 empresas enquanto ele tiver com esse desconto. As 10 empresas vão passar a ter essa responsabilidade de efetuar o desconto e repassar para a instituição financeira da qual ele fez esse contrato, tá? E aqui é uma coisa que vocês, como contabilidade, precisam deixar bem claras ao cliente de vocês, né? Quando houver essa situação. Se o empregador fez o desconto da folha de pagamento e não fizer o pagamento até o dia 20 do mês seguinte, por que o dia 20, né? Porque é o dia do vencimento da guia do FGTS Digital. Ele não vai conseguir mais recolher o valor daquele empréstimo junto da guia do FGTS Digital. Ou seja,
ele só vai conseguir recolher se for até o dia 20. Ah, passou do vencimento, esqueci. Aí, nessa situação, se o empregador fez a retenção, né, fez o desconto do funcionário e não repassou, aí a empresa já assume uma responsabilidade, ela pode, responder até judicialmente, vamos dizer assim, por não ter feito esse repasse dentro do prazo, tá? Então, nesse caso, gente, a empresa precisa fazer o pagamento, né, o repasse desse empréstimo dentro do vencimento da guia do FGTS Digital. Assim como, por exemplo, sei lá, o valor da parcela veio igual aquele exemplo nosso, R$ 2.200. O empregado tinha R$ 2.200 disponível para fazer. E por algum motivo você fez o desconto de 2.000 só. E já pagou esses 2.000. Você não consegue depois recolher só a diferença, mesmo que dentro ainda do vencimento da guia do FGTS digital, tá? E aí, nesse caso, o empregador, nessa situação, quando for um erro da empresa, o empregador precisa acionar os canais de atendimento das instituições financeiras, né? Como que eu vou saber qual é a instituição financeira? Quando você baixar o arquivo lá do Emprega Brasil, ele vai trazer os dados do contrato, tudo bonitinho, qual é o banco. E quando você enviar essa informação para o E-Social, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser visualizada essa informação. E lá naquele totalizador 5003, onde a gente pega os dados do FGTS hoje, né? Ele vai trazer também a informação de cada banco, cada empregado, cada valor de parcela que tiver lá, tá? Então, quando acontecer do repasse não ser feito por alguma coisa relacionada ao empregador, aí é o empregador que precisa verificar a forma de regularização disso. Inclusive, se por um acaso o funcionário tiver multa, juro por conta desse atraso, aí a empresa precisa assumir, tá? Mas lembrando que se for algum problema causado pelo empregador, tá? Se você fez o desconto lá, pagou dentro da guia do FGTS, você, empregador, não tem mais responsabilidade nenhuma por isso, tá? E aí é a observação que eu falei, né? Que se ele não efetuar o desconto também das parcelas, a empresa pode, de alguma forma, responder ou sofrer alguma penalidade por conta disso. Né? É aquela segunda situação que eu coloquei lá, ela está se opondo a uma decisão do funcionário, e isso não pode acontecer, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a configuração dentro do sistema, de como vai ficar a rubrica, a informação do empréstimo de fato, a confecção da folha e como essa informação vai lá para o E-Social. Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela e ver se tem alguma. Em relação ao que eu falei aqui, gente, do que consta na portaria, né, dessas informações que são responsabilidades da empresa ou do departamento pessoal, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem que eu fale novamente? Porque agora eu vou mostrar dentro do sistema como que vai ficar, mas ao final eu também vou abrir espaço para perguntas, né? Mas caso alguém queira falar alguma coisa ou enviar pelo chat, pode, pode ficar à vontade. Inclusive, tinha uma pergunta aqui, né? Se esse arquivo será um PDF ou um arquivo que podemos importar no sistema da Folha. Se não me engano, o layout já tem alguns layouts disponíveis, né? E o que a gente vai importar é o mesmo que hoje é o formato do Meet, né? Então, assim, é um layout menos pesado e mais fácil de importação, mas a gente vai conseguir importar sim, tá? Deixa eu trazer para cá. Aí eu não fico olhando para outra tela.
Bom, gente, aqui dentro do sistema, primeiro passo, arquivo rubricas. Eu acho que eu criei a rubrica. Rubrica 1000. Teve uma pergunta aqui: se o empregador não for pagar o FGTS, mas quiser recolher o empréstimo, vai ser possível? Olha, eu não testei, mas eu vi que tem como você, lá dentro do FGTS digital, selecionar a parte do empréstimo e a parte do FGTS, né? Então, assim, pelo que eu vi, vai ser possível sim. E é até interessante, assim, não é nem legal falar isso, né? Mas se a empresa não for recolher o FGTS, recolhe pelo menos o empréstimo do trabalhador, né? Porque aí não. Vocês, como empregadores, né, e como DP que vão precisar orientar os seus clientes em relação a isso, deixar claro que para ele não sofrer nenhum tipo de penalidade ou nenhum tipo de consequência, vamos dizer assim, né, em relação ao não recolhimento disso, é melhor fazer esse recolhimento dentro do prazo estipulado, tá? Então, aqui, gente, o que que vai ter? Como que tem que ser a configuração da rubrica? Aqui a descrição, vocês podem colocar como empréstimo. A descrição, ela só precisa ficar clara para que no contra-cheque do funcionário ele entenda que aquela rubrica é relacionado àquele empréstimo. Então, você pode colocar como e-consignado, como crédito ao trabalhador, enfim, né? Aí fica a critério de vocês. A entrada vai se manter valor e o tipo de desconto. Aqui na classificação foi criado dentro do sistema essa classificação 811, né, que é para o empréstimo consignado. A natureza, que é de acordo com o layout do E-Social, ela é a 9253, né, que é o E-consignado. Já existia aqui a 9254, que era o consignado normal. Então, essa daqui tem que ser obrigatoriamente 9253, tá? E aqui nas incidências, quando a gente incluir, por conta dessa classificação 811, aqui no FGTS ele só vai existir essa opção 31, tá? Então tem que ser essa. Ah, mas aqui no meu não está abrindo o 31, então pode ser que a sua classificação não esteja com a 811, tá? Então o INSS vai ser zero, porque não tem incidência. O IRRF vai ser a 09, né? Que é a incidência o código de incidência que não tributa para o imposto de renda também, e todas as demais também 00. Só o FGTS que vai ficar como 31, tá bom? Então, vou salvar aqui. A rubrica é só essa. Ah, eu posso usar a mesma rubrica para vários funcionários? Sem problema nenhum, tá? Pode configurar a mesma para todo mundo. O que que não vai poder? O mesmo funcionário, por exemplo, ele tem dois contratos diferentes. Aí você tem que ter duas rubricas diferentes, tá? Segundo passo, ainda não sei como vai funcionar isso dentro do sistema, mas a importação do arquivo, ela vai trazer as informações que a gente precisa para trazer a informação aqui para dentro do cadastro do funcionário, tá? Então, aqui no cadastro dele, eventos trabalhistas diversos, empréstimos. Aqui eu vou incluir manual, né? Porque eu não tenho um arquivo para importar, mas provavelmente a função ela vai ficar fora do cadastro do funcionário, porque se tiver mais de um funcionário, ele consegue incluir. Lembrando que, deixa eu colocar aqui, empréstimo. O tipo vai ser o e-consignado. A data, eu vou colocar aqui, 20/4/25. Valor do empréstimo, R$ 5.000. Valor a ser pago, R$ 5.000. Opa. Quantidade de parcela, gente. Isso aqui, ó, é para um empréstimo. É, se hoje fosse, sei lá, 10 parcelas, mês inicial, 4 de 25, quando eu mandar parcelar, o sistema vai jogar o mesmo valor de parcela aqui para todos os meses, né?
Só que essa leitura do arquivo, ela vai ser mensal. Então, o que que provavelmente vai acontecer? Quando você importar o arquivo, o sistema vai trazer o valor daquela parcela daquele mês que está constando dentro do arquivo, tá? Então, pode ser que essa telinha aqui, quando vier a importação do arquivo, seja um pouco diferente, tá? Então, o contrato aqui, o contrato hoje, ele tem até 16 dígitos, se não me engano. Não, são 15. Aí vai vir o banco, né, que o funcionário fez o contrato dele, o tipo de rubrica, quando vocês clicarem aqui, o sistema já vai selecionar a da empresa, e aqui na rubrica eu vou colocar aquela que eu acabei de criar, tá? Então, eu vou salvar aqui. Dentro do cadastro do trabalhador, gente, a informação a princípio vai ser só essa, tá? Se por um acaso tiver alguma mudança por conta do arquivo, né? Depois que o sistema fizer essa importação do arquivo, a gente vai gravar um vídeo e vai deixar essa alteração bem clara para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui e vou confeccionar minha folha. Fazer a folha do mês 4 mesmo. Lembrando que o extrato que vocês pegarem agora do mês 4 de trabalhador, ele só vai ser descontado na competência 5, tá? Então, vou gerar a folha aqui, gerar rubricas do trabalhador. Ó, aqui na confecção da folha, tá vendo? Ó, ele já puxou a rubrica que eu lancei lá no cadastro com o valor que estava lá da parcela no cadastro desse meu funcionário, tá? O Sunaldo perguntou, né? Então, se o empréstimo, por exemplo, for em 10 parcelas, vai ter que acessar o portal Emprega Brasil todo mês? Sim. Por quê? Porque pode ter revisão, pode ter um novo contrato, um novo empréstimo, a pessoa pode ir lá e renegociar, em aumentar a quantidade de vezes e aí muda a parcela. Então, por isso, essa consulta lá no Emprega Brasil, ela vai precisar sim ser mensal, tá? Pelo menos é o que está na portaria atualmente. Não sei se mais para frente eles podem mudar essa regra, né? Mas num primeiro momento é mensal que isso vai acontecer. Vou calcular aqui minha folha. No caso de importar o arquivo, há necessidade de preencher os dados do empréstimo no cadastro do funcionário? Com a importação do arquivo, não, tá? Eu mostrei aqui agora só porque realmente a gente ainda não tem um arquivo, não tem como, ainda não tem a opção dentro do sistema, mas a importação do arquivo, ela é justo para esse intuito, de trazer para dentro do sistema os dados do empréstimo, aquele número do contrato, o número do banco, né, da instituição financeira e o valor da parcela que constar no arquivo disponibilizado pelo Emprega Brasil. Então, é até melhor porque, sei lá, às vezes na digitação a gente vai lá, digita 250 e sem querer digita R$ 25, né? Mas aí é bom porque já vai trazer exatamente o valor que consta no documento para poder haver esse desconto na folha de pagamento, tá? Calculei aqui minha folha, visualizando aqui a folha, ele vai trazer, deixa eu abrir aqui, tá aqui a rubrica, ó, com a quantidade, né? Aqui no caso foi a primeira parcela de 10. Então ele vai buscar conforme a informação lá dentro do arquivo. E aí, para o E-Social, como vai funcionar? E quando você for fazer um envio do 1200 daquela competência, deixa eu fazer o diagnóstico aqui. Ah, peraí. Deixa eu preencher aqui. Aí eu vou.
quando eu visualizar aqui o espelho do evento, ele vai trazer o evento normalmente, né? Igual todas as, as folhas que a gente tem. E aí, aqui, na rubrica 1000, que é a minha do empréstimo, ele vai trazer os dados do empréstimo, que são o número do contrato e a instituição financeira para a qual aquela parcela é devida, tá? Então, vou fechar aqui. Quando fizer o envio desse 1200, gente, a partir do momento que você fizer o envio, deixa eu abrir outra compartilhamento aqui, porque eu já tenho aqui um 5003. Quando a gente faz o envio, né, do 1200, automaticamente a gente já consegue visualizar o 5003 no sistema. Que é, peraí, enviei o 1200. Vou visualizar aqui em totalizações, vou colocar o 5003. Quando eu visualizar o meu 5003, que já tiver, né, com essa informação do e-consignado, ele vai mostrar dessa forma aqui para vocês. Ele vai trazer todos os dados, né, do funcionário. Aqui na parte de cima é só relacionado ao FGTS, então vão ter todos os funcionários aqui. E aqui embaixo, ele vai trazer os dados do funcionário, o número do contrato, o banco e o valor daquela parcela. Então, essa informação aqui, estando no 5003, você já pode acessar o portal do FGTS digital, né? O site do FGTS Digital, e lá dentro você já vai ter acesso a essa informação também do valor a ser recolhido para aquele funcionário daquela empresa, tá? Então, deixa eu parar aqui, porque em relação ao sistema e ao que a gente precisava mostrar, assim, não tem muito segredo, né? Vai facilitar mais ainda, porque aqui eu tive que informar lá manualmente no cadastro do funcionário, é, esse desconto, mas com a importação do arquivo, vocês vão ter a opção de importar os dados para que na hora de gerar a folha, o sistema puxe. O primeiro desconto será na folha do mês 5. Sim, se os funcionários que fizerem o empréstimo até o dia 20 do 5, 20 do 4, perdão, né? Se não, todos os funcionários que fizerem a contratação desse empréstimo até o dia 20, que eles entrarem nesse fechamento, né? Porque lembrando que vai ser sempre dia 20 que o MTE, vamos dizer assim, vai fechar aquela competência. Então, todo mundo que fez o empréstimo, dia 20 teve o fechamento. Aí as empresas vão ser comunicadas. A partir do momento que as empresas são comunicadas, que ela acessar o portal do Emprega Brasil, aquele valor que tiver lá vai ser referente ao desconto que vai acontecer na folha da competência seguinte. Então, você tem que fazer o pagamento dela, desconto na competência 5, o meu FGTS vai vencer só no mês 6, né? Então, vocês têm até o dia 20 do 6 para fazer o recolhimento dessa primeira parcela. Aí vai ser assim todo mês. Dia 20 de abril fechou o primeiro. Dia 20 de maio fecha o segundo, que vão trazer os dados que vão ser descontados na folha do mês 6. Dia 20 do 6 fecha os dados que vão ser importados para a competência 7. E assim vai indo, né? Até o momento é essa informação que se tem, de que tem que fazer mensalmente essa análise, e aí vai ser até que os empréstimos sejam quitados ou até que aquele funcionário é, esteja, né, na empresa naquele mês. Ah, eu fiz o desconto já da competência 5. Meu funcionário foi desligado no dia 1 do 6. Você já vai ter lá, depois do dia 20, já vai ter disponível qual o valor da parcela ser descontada no mês 6. Então, é aquele valor que você tem para descontar da parcela, né, da rescisão daquele funcionário. Todo mês terem que importar o arquivo do Emprega Brasil, num primeiro momento, como está disponível e divulgado pela portaria, sim, né? A própria portaria fala que essa consulta do portal do Emprega Brasil, ela precisa ser mensal.
Pode ser que mais para frente eles avaliem alguma forma né, de ser menos vezes, mas eu acredito que isso não vai mudar por conta dessas condições que tem. Outra coisa, gente, a intenção é que esses empréstimos consignados que existem hoje, eles todos sejam migrados para o e-consignado, mas aí o funcionário precisa fazer essa portabilidade, né? Então, sei lá, às vezes é mais vantajoso para o funcionário porque a taxa de juro é menor, vamos dizer assim. Então, ele vai ter a opção, e se não me engano, isso vai ser liberado a partir do dia 25 de abril. Então, se o funcionário já tem um e-consignado, porque isso é um impeditivo, tá? Para o funcionário fazer um novo empréstimo. Se ele já tem um e-consignado, que já consta na folha, já tem um empréstimo lá no e-social, lá na carteira digital dele já não vai aparecer a opção dele fazer nem a simulação de um novo empréstimo, porque vai aparecer lá a mensagem de que ele já tem um empréstimo contratado para aquela instituição financeira, para aquela empresa. Então, não pode ter na folha do funcionário uma rubrica de e-consignado e uma rubrica de consignado normal, entende? A não ser que, depois do dia 25, esse funcionário migre o contrato dele atual de consignado para esse novo contrato, tá? Tem uma empresa do grupo que está aparecendo empregado sem vínculo trabalhista. Isso pode ser, isso é quando você vai fazer o que exatamente? Porque o que que eu vi? Tem que verificar se o contrato de trabalho da pessoa está certinho lá no E-Social, se foi enviado 2200 para ele, né? Se ele está lá como ativo, porque uma das coisas que serão verificadas é justamente a categoria do funcionário e se o vínculo dele está ativo naquela empresa dentro do E-Social, tá? Então, nesse caso, não sei se responde, né? Aí seria bom só ver em relação aos dados dele com o e-social, né? A princípio, a informação que a gente tem é essa também. Só que, e aí eu acho que cabe também a categoria do funcionário. Eu tinha lido que, se não me engano, a categoria 102, que é contrato de trabalho por tempo determinado, se não me engano, esse tipo de categoria não vai ter esse benefício, né? Que eles estão dizendo que é um benefício. Então, vamos usar o termo benefício, mas então depende muito da categoria, que aí precisa ser uma categoria de trabalho, contrato de trabalho por prazo indeterminado. Porque se você já tem um contrato determinado, é até uma questão um pouco que faz sentido, né? Se eu sei que o meu contrato de trabalho é determinado, não faz muito sentido eu pegar um empréstimo onde, né, a intenção é um tempo maior com parcelas menores, né? Vamos dizer assim. Então, quando o funcionário não conseguir aí realmente tem que avaliar caso a caso, mas o principal seria verificar o cadastro dele na social. Se a categoria está certinho, se o tipo de contrato dele está como prazo indeterminado, e acredito que e se ele já não tem algum empréstimo descontado em folha, né? Do empréstimo consignado normal. Eu peguei um fato curioso, foi dia. Deixa eu ver, olhar no calendário aqui certinho. Foi dia 20 de março saiu a portaria. Dia 21 saiu a liberação na carteira digital. No primeiro final de semana, teve milhões de simulações e já tiveram 11 mil empréstimos, 11 mil contratos fechados em 2 dias, assim. Foi uma coisa muito... Então, assim, imagina a quantidade de contratos que já não foram fechados. Se em 2 dias já fez isso, imagina um mês, né? Porque vai ser do dia 21 do 3 até o dia 20 do 4 para sair essa primeira listagem, vamos dizer assim, de funcionários que já fizeram essa contratação. Então, foi um número, eu achei bem interessante esse número assim de simulações. E a gente for lá na carteira nossa e fizer a simulação, aquilo vai ficar registrado, porque, querendo ou não,
é uma forma que eles têm de ver como isso está mobilizando as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não está nem precisando, mas vai lá, faz a simulação e vê, ah, não, essa parcela que eu consigo pagar, aí vai e faz, né? Então, acaba que talvez tem funcionários enxergando isso como uma única oportunidade de crédito, às vezes tá com algumas questões que ele não consegue crédito de outra forma, e essa, como é descontada em folha, e a empresa, vamos dizer assim, vai garantir o recolhimento desse valor, ele acaba vendo ali uma oportunidade que ele não tem fora da empresa, né? Então, assim, eu achei bem interessante que são números grandiosos para uma coisa que foi criada em tão pouco tempo. Então, acredito que nesse primeiro mês aí, o número, quando vocês já tiverem lá a opção de acessar e veem, né, de acordo com o cliente de vocês, quantos funcionários fizeram essa adesão, eu acredito que pela facilidade também, né, porque está no aplicativo da CTPS, é só você ir lá e fazer a solicitação, é tudo automático, tudo online, não tem muita burocracia, então acredito que o número de adesão vai ser bem alto. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem que eu fale de algo que eu falei mais no início, ou alguma coisa não ficou claro? Podemos fazer esse desconto no recibo de férias? Eu acredito que sim. Eu não vejo é, nenhum impedimento no sentido de quando você envia para o E-Social 1200 e a pessoa tem férias, aquela informação vai, né? Então, assim, o importante é você efetuar o desconto para que ela vá no 1200. Então, nesse ponto, e na portaria também não fala nada de que não pode ser feito no recibo de férias, né? Então, assim, não acredito que não tenha nenhum impedimento. O importante é você efetuar esse desconto e prestar a informação para o E-Social para que ela alimente a informação lá no portal do FGTS Digital. Vai ter também, gente, por exemplo, o pessoal que perguntou, né, se a gente tem que ir todo mês. Às vezes o funcionário conseguiu algum recurso que ele consiga quitar esse empréstimo antecipadamente, né? Então, por exemplo, se a gente for lá no primeiro mês e pegar lá 15 parcelas, aí ele foi lá em 3 meses e conseguiu quitar. Não tem necessidade, né, de haver esse desconto. Então, por isso que esse controle mensal talvez seja a opção mais viável, né, nesse primeiro momento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que ficou sem resposta. Mais alguma pergunta, gente? A folha deve ser elaborada somente após o dia 20 por conta dos fechamentos. Nessa situação, sim. Por quê? Porque o fechamento desse empréstimo, ele vai ser no dia 20. Então, a partir do dia 21, acredito, do dia 21, se não me engano, 21 a 25, a empresa vai ser comunicada. Depois disso, é que no portal do Emprega Brasil vai ficar disponível. Então, assim, você pode deixar sua folha, vamos dizer assim, pré-confeccionada e depois gerar para que o sistema atualize o valor da rubrica, né, o valor do empréstimo. Mas nessa situação, como eles colocaram um calendário certinho, você vai precisar que o arquivo esteja disponível para que você consiga, de fato, fechar a folha. Eu sei que muita gente começa a mandar a folha do mês para o E-Social antes do fim do mês por conta do movimento, né? Porque aí o portal vai ficando lento e tudo mais. Mas se houver a situação do desconto do empréstimo, aí você vai precisar esperar, porque obrigatoriamente essa rubrica vai ter que conter no seu 1200 ou no 2299, se for caso de rescisão, né? Então, vai precisar esperar, sim, essa disponibilização para que você consiga trazer os dados e mandar a informação certinha, até para poder alimentar lá
a informação dentro da FGTS Digital, que é onde vai ter o recolhimento, né, do valor dessa parcela. E se chega mais alguma pergunta? E só reafirmando, gente, quando o sistema estiver pronto para essa importação do arquivo, a gente vai, além de colocar na atualização do sistema, né? Eu acredito que vocês já tenham observado que agora as nossas atualizações elas saem com um vídeo explicativo também, então a gente vai ter esse vídeo explicando como vai ser feito, como vai funcionar. E esse vídeo, além do YouTube, a gente deve disponibilizar no Instagram também, através o link pela nossa lista de transmissão. Então, vai ficar vamos dizer assim, bem bacana essa informação. Esse empréstimo foi disponibilizado apenas para funcionários de empresa privada. Tá aí uma coisa que eu não me recordo de fato da portaria, porque ela é um pouquinho extensa, mas a portaria é a 3, como é o número, gente, que eu falei? 345. A portaria MTE 435, na verdade, né? Do dia 21/3 de, de 2025. Mas existem lá algumas regras que tem a questão da categoria. Eu não vi se outras categorias, exceto funcionários, né? Trabalhadores de empresa privada, é, não segue. Na carteira digital dos meus funcionários, aparece que foi enviado com sucesso a simulação, mas depois de horas não aparece mais nada. E aí, gente, infelizmente, eu não consigo dizer, porque talvez, assim, tenha a simulação e eu não sei se depois o funcionário vai receber, eu acredito que ele receba um retorno disso, né, daquela simulação, se foi aprovado ou não, para aí depois ele conseguir fazer a contratação de fato do empréstimo, né? Então, não sei se esse retorno também vai vir através da carteira digital, porque é aquilo que eu falei mais no começo, para vocês. Eu tentei buscar o que vai interferir para o empregador e para o DP, né? Essa parte do funcionário, pelo que eu vi, vai ser tudo através da carteira digital, tanto a simulação quanto a contratação. Então, eu não sei se vai ter, se depois que simula, se abre um campo específico lá para você visualizar, sabe? No caso de desligamento do empregado, a parcela do empréstimo do mês será lançada na rescisão? Exatamente, com o mesmo limite de até 35% da remuneração disponível dentro da rescisão, tá? Então, aconteceu o desligamento, ele tem parcela para ser descontada naquele mês, vai ser feito na rescisão e enviado para o E-Social através do evento S2299. Como ficaria o desconto na multa rescisória? O que que acontece? Quando você mandar o 2299, que tiver a rubrica do empréstimo, lá no FGTS Digital, você tem a guia, a parte das guias, onde você faz a emissão da guia, guia parametrizada, ou lá vai ter uma separação do que é FGTS e o que é consignado, tá? Então, assim, ele vai sair na mesma guia, mas você tem a opção. Eu já vi alguns vídeos que mostram isso, de lá dentro você conseguir emitir o valor só daquela parcela ou do FGTS. No caso quando for em caso de rescisão, ele vai aparecer lá o FGTS da rescisão, com a multa rescisória, se for o caso, e também o valor
da parcela, né, que foi lançado na rescisão desse funcionário. E se o funcionário for desligado e demorar a conseguir outro trabalho, como ficam as parcelas? Aí, gente, é uma responsabilidade do funcionário. O que que ele pode fazer? Ele vai ter que entrar em contato com a instituição financeira, né? Por exemplo, eu simulei aqui com o Itaú. Então, eu, como funcionária, teria que entrar em contato com o Itaú e sei lá, se ele tiver recurso para antecipar a parcela ou para quitar, né, de acordo, sei lá, recebeu a rescisão, aí tem a multa rescisória, porque lembrando, a multa não entra na rescisão, então ela não entra como remuneração disponível. Então, se ele tiver condição de quitar, ele vai ir direto com a instituição financeira e fazer essa negociação, né? Ah, não tenho recurso suficiente da minha rescisão, não, ainda não arrumei emprego. Essas parcelas vão ficar lá sendo cobradas e depois aí é uma responsabilidade do funcionário. Nesse caso, a empresa não é envolvida mais porque ela não teve intermediação nesse consignado, nesse tipo de crédito, né? Ela tinha naquele antigo. Nesse novo, a empresa já não intermedia nada, então é responsabilidade única do funcionário tentar fazer a negociação dessas parcelas, tá? É, empregador pessoa física não está sendo concedido nem a simulação. Talvez, porque aí tem que ver nas regras se a pessoa. Eu não sei porque é doméstico ou é empresa equiparada? Porque o doméstico eu sei que eles também vão ter. Agora, a pessoa física, eu não lembro de ter visto alguma restrição. Nesse caso, para ser descontado na rescisão, tem que constar a rubrica do isso. Na rescisão, você vai ter que lançar o valor. Pode ser a mesma rubrica que vai na folha, pode lançar na rescisão, mas ela precisa estar com aquela configuração do e-consignado. No site Emprega Brasil, teremos que outorgar a procuração das empresas para termos acesso. Até onde eu sei, o Emprega Brasil ele ainda não disponibilizou a opção de procuração, tá? Então, até que essa opção seja disponibilizada lá, tem que ser com o certificado da própria empresa, tá? É, Fiquei na dúvida em relação a uma notícia que vi falando que poderia ser descontado até 100% da multa rescisória. Gente, eu vi realmente algumas questões que, na verdade, são as garantias, né? Que que o governo tem também desse empréstimo. Se não me engano, eu vi também uma notícia de que se o funcionário tiver outros empréstimos, essa garantia vai ser, esse empréstimo é consignado, ele vai ser usado. Então, assim, tem muita coisa que ainda é especulação. Mas em relação a essa parte, aí seria bom esperar para ver se vai sair alguma lei sendo mais específica. Na portaria, eu realmente não lembro de ter visto sobre essa informação da multa rescisória. Eu vi realmente notícias, eu vi inclusive várias outras coisas, né? Mas nenhuma que eu tenha visto tenha sido com fundamentação legal, vamos dizer assim, né? Então, assim, como é uma coisa nova, é, muita coisa ainda pode. Ó, a Laís respondeu, né? Em relação à utilização, quem faz a retenção é a própria financeira. É aquilo, né? A garantia do. O FGTS da pessoa, a multa é uma garantia para a quitação desse empréstimo, né? Então, é uma vantagem, vamos dizer assim, num primeiro momento, mas se a gente for analisar num todo, pode não ser nessas situações, né? Porque aí o funcionário é desligado e aquele valor é utilizado como garantia para fazer a quitação. Ao simular, o sistema informa empregado sem vínculo. Aí teria que ver a questão do cadastro dele no E-Social, tá? Categoria, né? Se realmente o 2200 dele está lá certinho, se ele está com um contrato por prazo indeterminado,
porque todas as informações em relação a essa liberação da função na CTPS digital, eles liberaram de acordo com o cadastro do funcionário no E-Social, tá? Então, primeira situação seria revisar esse cadastro lá para ver se ele está todo ok, está com as categorias permitidas, se está com o contrato por prazo indeterminado. Entrei no Emprega Brasil, ao qual você fez a demonstração, e não localizei. Deixa eu ver aqui, porque... Deixa eu ver se eu consigo. Quando você entra no Emprega Brasil, ele vai dar na tela inicial mesmo. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Eu não sei se eu já acessei hoje. Agora ele está dando erro na credencial, mas deixa eu tentar novamente. Espera aí. O meu está dando um erro agora de credencial. Mas quando você abrir, na página inicial mesmo, o link ele é o show. É serviços MTE barra empregador. Aí, quando você acessa, que você faz o login, né, com certificado, serviços.mte.gov barra empregador. Aí, lá embaixo, tem uma opção de outros serviços. Tem uns que aparecem embaixo, tem uns que aparecem na lateral. Aí, vai ter outros serviços, e dentro desse outros serviços vai ter a opção de crédito do trabalhador. E aí, depois de crédito do trabalhador, você vai clicar na opção do... Ai, gente, fugiu. Arquivos de empréstimo. Que aí você vai ter a lista, vai aparecer toda a lista de funcionários, né, daquela empresa, se já tiverem feito a contratação, e com os valores, com as instituições financeiras para qual vai ser repassado, né? Mas aqui no meu deu erro, mas é na página inicial. Depois que você consegue fazer o login, se não me engano, você tem que autorizar, né? É como se fosse um perfil de acesso. Você autoriza e aí vai ter a parte do crédito do trabalhador. Peraí, que surgiu uma pergunta aqui. Quando o valor da rescisão for menor do que o restante do empréstimo, como fica para a quitação? A empresa ela não vai se responsabilizar em quitar esse empréstimo, tá? Qual é a responsabilidade da empresa no momento da rescisão? Fazer o desconto da parcela daquele mês apenas, obedecendo o limite de 35% da remuneração disponível naquela rescisão, tá? Então, assim, a quitação é o funcionário. A empresa ela não vai mais se responsabilizar por conta nessa nova modalidade, né? Que é uma das diferenças em relação à modalidade anterior que já existia. A Thaís disponibilizou aí, né, gente, para vocês a portaria e a Laís colocou para a gente o portal do empregador lá do Emprega Brasil. Aqui no meu estava dando um erro de autenticação do certificado, mas aí eu não sei se é geral. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que já foi falado? Eu gostaria só de frisar isso para vocês, como a gente ainda vai ter alteração no sistema em relação a isso. Fica atento aí, acompanhe as nossas atualizações, os nossos avisos, né? Que vai ter
aí a explicação depois bonitinha de como vai funcionar a importação do arquivo, qual é a extensão do arquivo que a gente vai conseguir fazer a leitura, mas eu acredito que vai ser bem bacana, vai facilitar bastante a leitura dessas informações aí para vocês mensalmente. Bom, pessoal, então, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade e participação de todos vocês. Eu sei que é uma coisa nova, mas eu acredito que não vai ter tanta, dificuldade em adequação à rotina. Vai ter uma mudança, né, que é essa questão de ficar mensalmente consultando o portal do Emprega Brasil. Mas é uma questão também de tempo, eu acredito que a gente vai conseguir se adaptar a essa mudança, mais uma, né? Mas eu gostaria muito de colocar a gente à disposição para as dúvidas de vocês. Como a Thaís já mandou aí, esse plantão vai ficar gravado e disponível no nosso canal no YouTube depois. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte pelo atendimento telefônico, que agora a gente está com um horário diferente no atendimento telefone, né? O telefone está funcionando de 8 a meio-dia, de 1h30 às 17h30, e o atendimento virtual ele continua no mesmo horário, de 8 a meio-dia e de 14 às 18, tá? Então, muito obrigada mesmo, espero que tenha esclarecido para vocês, né? Eu sei que tinha muita gente aí com dúvidas de como vai funcionar, como que a empresa vai. E eu acredito que o fato de tirar um pouco da responsabilidade da empresa em relação à quitação desse empréstimo vai facilitar para os empregadores. Então, a empresa fazendo certinho, desconto, recolhendo a guia da FGTS no dia certinho, vocês não vão ter maiores problemas, né? Então, lembrando que depois do dia 20 vai ser sempre disponibilizado, a empresa vai receber a comunicação lá pelo DET e vai ficar disponível pelo Emprega Brasil depois, e a gente vai ter a opção de importar esse arquivo, beleza? Muito obrigada, uma excelente semana para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição sempre. E boa tarde. Até a próxima.